Olá, bem-vindos ao Harmony. Hoje nós vamos receber uma pessoa super especial, que eu estava muito ansiosa, até porque nós vamos mostrar um formato novo de programa, que é deixar um quadro fixo para a gente falar sobre o nosso eu espiritual, sobre temas de alto valor relacionado à nossa espiritualidade. Eu gostaria de lembrar também que Manipulados é na Farmácia Equilíbrio, a maior farmácia de manipulação do Piauí. Eu vou deixar todos os arrobas aqui da farmácia de manipulação. E se você está precisando, de segurança, é Farmácia Equilíbrio. Ale, seja muito bem-vindo. Eu estou muito, muito feliz de você estar aqui. E eu queria que você se apresentasse um pouco para as pessoas, fale um pouco com que você trabalha, um pouco sobre você de modo geral. Tá bom. Olá, gratidão estar aqui. É uma honra gigante mesmo saber que temos esse grande projeto em Teresina. E como filho da cidade adotado, né? Já Uhum. para iniciar, não sou filho legítimo de Teresina, mas ela me abraçou já há uns 8 anos que eu tô aqui nessa cidade. E você é de onde? Sou de São Luís, São Maranhão. Luís. Ah, sim, gente, tem uma briguinha de Tem, eu São Luís sei. e Teresina. Eu não sabia, eu tô descobrindo recentemente, mas tem uma brigazinha, Tem, né? tem uma brigazinha. Eu Tá acho. vendo? O Ale foi abraçado por Teresina. Não precisa de briga, não. Pelo amor de Deus. Exatamente, bora botar as bandeiras da paz. É Sim, tudo irmão, tudo nordestino, tudo sim. irmão. Mas fui abraçado por essa cidade, vim pra cá há 8 anos atrás Uhum, e ela me acolheu de uma forma muito, muito intensa, né, nos aprendizados, mas principalmente também na questão de autoconhecimento, que foi a uhum. primeira vez que eu saí de casa de fato e vim morar sozinho pra cá. Uhum. Então eu tive que começar as pelejas da vida. Tu teve que definitivamente morar sozinho, né? É pesado pra gente, é bom pra gente acordar pra vida, mas é todo um processo que a gente tem que ficar atento, né? É de fato desafiador. Bastante. E aí hoje, me conta primeiro por que que tu veio pra Teresina? O que Uhum, foi que te chamou? Foi pra estudar? Foi pra trabalhar? Como é que foi isso tudo? uhum. Então, foi tanto uma questão de trabalho, eu sou formado em administração, Uhum. então eu vim para cá para trabalhar, e também por conta de um relacionamento. Então, encontrei o amor em Teresina, né? Tá vendo, gente? Existe amor em Teresina. Existe amor em Teresina, não é só calor. Sim. E vim, estamos até hoje. 8 anos aí Tá dando juntos. certo, Tá dando né? certo o relacionamento. Debaixo do sol, Uhum. abençoado, mas tá dando certo. É um sol bem abençoado. A gente está em agosto, a gravação está acontecendo em agosto, numa sexta-feira, e já está pegando fogo, Teresina. E Ale, existe uma diferença que tu acha em termos de espiritualidade da região de São Luís e de Teresina? Como é que tu Sim, vê isso hoje? sim. Na região de São Luís, a espiritualidade lá é, é muito influenciada pelo tambor de crioula e Uhum, também pelo norte, né? uhum, Então, o Maranhão por si só é muito influenciado pelo norte, pelo sim, Pará. Então, acaba que trazendo para sua cultura e suas manifestações religiosas toda essa questão. E já Teresina, ela acaba que sendo muito mais católica, evangélica, não tem tantas manifestações culturais como a gente vê em São Luís, a céu aberto em qualquer uhum, local que você vai, em qualquer praça, uhum, entendeu? Lá é muito mais aberto. uhum, Então tem o tambor de crioula, tem algumas religiões de matriz africana também bem fortes lá, mas eu acredito que lá eles se sintam mais libertos e mais livres para manifestar sua religiosidade, que pode ser em uma praça, em um centro, em qualquer local. Em Teresina, não. As pessoas ainda estão começando engatinhando a nesse engatinhando, processo. exato, a sair Uhum, dali do processo de ter medo, de receio do julgamento. uhum. Me fala um pouco, inclusive, gente, eu quero dizer que eu conheci o Ale através do Paranormal Experience e eu estou internalizando aqui, estou manifestando que os meninos vão receber esse meu beijo e esse abraço, porque eu sou muito fã. Se hoje eu tenho um podcast que tem um interesse em falar em espiritualidade, tem dois nomes, Guru e o outro Ale.
E aí eu fiquei muito feliz, foi através deles que eu achei esse Ale que está aqui com a gente em Teresina, e a gente estava até conversando de possivelmente uma possibilidade de criar outros projetos para a gente dar voz à espiritualidade do Piauí. E eu já assisti algumas coisas da trajetória do Ale lá no Paranormal. E aí eu vou fazer algumas perguntas novamente, né, para a gente entender como é que foi o processo dele de modo geral. Me explica como é que foi o teu primeiro contato com a espiritualidade. Uhum. Foi na Não, infância? Como é que foi tudo exato. isso? Eu costumo dizer que a minha história é muito parecida com a de todos os brasileiros e pessoas. Uhum, Que quando a gente entra na espiritualidade e quando uma pessoa começa a ser mais vista porque fala com esse assunto, a gente acaba aqui falando, ah, mas ela é especial, ela tem alguma coisa a mais. Mas eu acredito que todo mundo já passou pelo mesmo processo. Na infância, quem nunca teve um episódio paranormal, alguma coisa muito estranha que aconteceu ali na infância? A questão é que quando somos crianças, a gente vai falar sobre esses episódios para os adultos, mandam calar a boca, falam que é imaginação. uhum, Eles acabam que tirando toda a confiança daquela criança e ela vai desacreditando de si. O que aconteceu comigo foi diferente. Comecei a ter os meus processos de viagem astral, de receber mensagens de mentores, de praticar algumas curas também. E alguns adultos falavam, né? Para com isso, deixa disso, mas eu nunca deixei de acreditar. Teve até um episódio que eu estava dentro de um ônibus com a minha mãe e a gente estava lá atrás e eu comecei a ouvir duas pessoas conversando e comentei com ela. Criança, normal. Falei, nossa, tem pessoas falando. No outro dia ela marcou uma igreja, tipo um exorcismo. Chegou um não, pera, padre, exato. deixa eu voltar para ver se eu entendi. Tu tava conversando, ouvindo duas pessoas conversando. Ouvindo duas pessoas conversando, Ouvindo. uhum, Uhum, comentei com ela sobre essas pessoas conversando. Ela agiu assim normalmente na minha vista de criança, uhum. mas no outro dia eu já estava numa igreja com um padre com terço e com a mão Gente na minha do céu. cabeça, querendo tirar alguma coisa ali que eu não sei o que que Uhum, aconteceu. Mas foi muito importante isso para mim, porque eu comecei a entender que o que eu sentia, via e percebia, eu não podia sair contando para todo mundo, uhum. infelizmente. Tu tinha mais ou menos quantos anos? Uns 7, 8 anos. Era bem novo. Uhum, E aí tu já teve esse entendimento, né? exato, Bem exato. cedo. De entender que eu não podia compartilhar com Uhum. todo mundo e precisava me resguardar, não deixando de acreditar. E não foi uma experiência traumática pra ti? Tu chegou aí ao padre, Aham. aí ele fez o benzimento Fiz várias orações com ele com lá, ele. foi muita oração, mas não tive nenhum tipo de trauma, porque eu estava em contato com os meus mentores, Hum, entendeu? Eu estava em contato com eles e sabia que estava tudo bem acontecer aquilo, uhum, que não era algo para me prejudicar, era só o medo de alguma coisa desconhecida. uhum. Sempre falava que eu amadureci muito rápido. Sim, Eu acho que questões de vidas passadas, a gente já vê tanta vida nessa terra aqui que a gente tem sim. que. Acho que É o que nessa me dizem aqui. sempre também. Você nasceu velha. Eu nasci velha. Teve 1 milhão de reencarnação a pessoa, já Sim. tem que trazer pelo menos um pouco de conhecimento Aham. nessa vida. Então eu acredito nisso, que nasci velho porque já tive muita vida, Uhum. então só fui fluindo com a vida, mas sempre com muitos contatos com a Uhum. espiritualidade, sabe? A projeção astral foi muito, muito importante na minha vida. Tive vários acessos à projeção, acho que esse pessoal não sabe o que é projeção. É o que acontece com todo mundo, não acontece só comigo, não é algo especial para ninguém. Acontece com todo mundo, que é um processo onde, quando você vai dormir, o seu corpo astral, ele acaba que saindo do seu corpo físico e acaba que visitando outras dimensões, visitando mentores e tudo mais. É por isso que quando você tem aquele sonho muito vívido, que está conversando com alguém, realmente aquilo ali está acontecendo. Não Uhum. é somente um sonho, é algo a mais que está ocorrendo ali. Tenho uma dúvida. A diferença do sonho para a projeção astral é você lembrar muito bem, nitidamente, é uma das coisas que caracteriza uma projeção astral? A projeção astral ela sempre vai acontecer, então ela é sempre real. O que acontece é que quando esse corpo astral vai retornar para o corpo físico, ao amanhecer ou quando você acorda, é que ele passa por um processo de, acho que é desmemorização.
porque você não conseguiria, com esse corpo físico, reter todas as informações que você tem em um outro corpo. Que vamos dizer que naquele corpo o sistema operacional é muito, muito melhor. Uhum. E esse corpo aqui, ele ainda é um pouco arcaico. Então ele ainda não ia conseguir entender todas as informações. Então, quando ele chega e descarrega as informações que vivemos no astral, ele acaba aqui misturando também algumas coisas que você viveu, do teu corpo mental. Entendi. A grande questão é que a gente tem 7 corpos astrais, né? Espirituais. Uhum. Então, acaba que um interfere no outro e acaba que confundindo um pouco. Mas quando a gente tem o conhecimento e começa a estudar e praticar, começamos a individualizar cada corpo e vivenciar em cada corpo, Uhum. entendeu? Entendi. E aí tu estava falando sobre a importância da projeção astral na tua Na minha vida. trajetória, né? Uhum. É, desde quando tu tem projeção astral, assim, que tu lembra que aí a partir dessa idade eu passei a ter projeção astral que me ajudaram nesse processo que eu estou hoje. Desde quando eu me conheço por gente, eu tenho projeção astral. Consciente mesmo de todo o Uhum. processo. Eu lembro que em algumas noites eu dormi na casa da minha avó e era muito pequeno. E o mentor chegava do meu lado, dormia em rede, São Luís, né? Dormia em rede. O mentor chegava do meu lado e ia caminhando comigo na minha própria rua onde minha avó morava. Sim. E sempre tinha aqueles amiguinhos da rua e ele me mostrava os amiguinhos lá no teto das casas, sabe? Em espírito, Uhum. dormindo. Ele falava, ó, tá vendo aquilo ali? Aquilo ali é um espírito e depois o espírito vai no corpo. Então eles foram me relembrando o que eu já sabia de todo esse processo Nossa. espiritual, desde criança. Uhum. Mas a questão é, eu creio que todo mundo já teve isso em algum momento. Sim, Todo mundo já entendo. teve essas experiências quando criança. Uhum. Qual é a diferença? É que alguns bloquearam, achando que era coisa da imaginação, ou outras acreditaram e estão aí falando de espiritualidade. Sim, estão levando conhecimento adiante, né? Exato. E sobre os teus mentores, eu acredito que tu deva ter vários mentores, né? A gente trabalha junto. Dá um pouquinho de trabalho para eles, então Tu tem que dá um ter pouquinho de bastante. trabalho, né? Mas existe um mentor específico que te acompanha desde sempre? Eu fiquei curiosa com relação você lembra quem era esse mentor que fez esse primeiro contato lá na infância ou não? Aham. Ele se apresentou para ti? Sim, sim, sim. Eu não posso falar o nome dele, Sim. mas ele é um comandante de uma das frotas estelares que existem lá em Uhum. cima. E ele é muito importante também. Uhum. Nós vamos já falar sobre as frotas estelares um pouquinho, Vamos. mas eu quero saber um pouco mais da tua história. Há quanto tempo, atualmente, quais são os teus projetos com a espiritualidade? A gente consegue ver algumas coisas nas redes sociais, mas hoje tu se considera um terapeuta. Uhum, E o que você tem visto de desenvolvimento espiritual também no Brasil? uhum. Hoje eu me considero como um professor. Uhum, Então, é a patente que eu escolhi levar para minha vida é ser um professor. uhum, Engraçado porque na minha vida toda eu achei que eu seria professor de graduação, já tentei fazer mestrado também. Então eu sempre fui levado, para esse caminho, né? não sabia que era espiritualidade. Uhum, Pensei que era alguma coisa mais técnica, né? uhum, E tem alguns projetos, um deles é fazer com que as pessoas elas acessem as suas próprias vidas passadas, sem precisar de intermediário, sem precisar de nada. Elas mesmas consigam fazer esse acesso, porque nas vidas passadas estão guardadas todas as nuances dessa outra vida aqui, uhum, entendeu? Todos os bloqueios que as pessoas vivem nessa vida, possivelmente estão guardados lá atrás, e as pessoas só estão repetindo e repetindo e repetindo nessa vida. uhum, Então eu levo essa bandeira comigo, de fazer com que elas acessem e se conectem com os comandos estelares também, que uhum, aí é a segunda parte do trabalho, fazer onde que as pessoas elas comecem a entender quem elas são de verdade. Qual o objetivo da minha vida? Qual é a minha missão? Fazer com que as pessoas saibam quem elas são. Fora desse aspecto egóico da individualidade de Maria, João, Tomás, não. O que está por dentro disso aí, uhum. entendeu? E eu noto que nos últimos anos é uma coisa bem recorrente, as pessoas tentando entender quem eu sou e por que que eu estou aqui. Exato. É muito engraçado, eu não sei se você percebe dessa forma, mas existe, realmente a pandemia foi um divisor de Uhum. águas, que nunca se questionou tanto.
quem, quem eu sou de verdade, o que que eu vim realizar de propósito aqui. Exato, Tu nota também, né? Com exato. certeza. Quando foi que tu começou a trabalhar com isso de vez? Tu decidiu tornar isso um trabalho. E tu sempre foi assim, ou tu tinha um trabalho anterior e passou por um processo? Legal. Eu totalmente focado na espiritualidade, como eu te falei, e fui seguindo a minha pré-adolescência e adolescência focado na espiritualidade, Uhum, tentando aprender, tentando consumir tudo que eu podia. Naquela época a gente não tinha internet tão fácil, então a gente tinha que recorrer a bastante livros e contatos também para ter um esclarecimento maior. Mas a minha família começou a passar por uns processos financeiros bem complicados. Aí eu me vi na responsabilidade de poder ir atrás de um trabalho, mesmo adolescente. uhum. Aí comecei a trabalhar em uma lan house, que foi maravilhoso para mim, porque, Acesso. nossa, foi onde eu podia imprimir meus PDFs, livros, fazia várias coisas ali. Aham. Se a pessoa da lan house está me ouvindo agora, foi por uma boa causa. Foi por uma ótima causa, está impactando inúmeras vidas. Foi uma Não leva ótima em causa. consideração os papéis. Não, a impressora, nada disso. Foi uma boa causa. E daquele processo, eu finalizei a escola e já comecei a graduação em administração, Uhum, né? Eu tentava conciliar, mas ficou muito apertado em casa. Então eu tive que começar a realmente trabalhar em outras coisas também. sim. Então o meu tempo começou a ser para estudar, estudava de noite e trabalhava durante todo o dia. Nesse momento que eu comecei a Estudava fazer, administração de noite e durante o dia na Lan House. já tinha saído Já de tinha, lá, era já outro. trabalhava em uma loja de roupa, Hum, trabalhando numa loja de roupa. Depois trabalhei em um telemarketing. Depois fui uhum, trabalhar em uma administradora de condomínios. Então, sempre ali trabalhando, trabalhando, trabalhando e fui esquecendo da espiritualidade. sim. Fui esquecendo de quem eu era lá atrás. Uhum, Parece que teve uma ruptura, porque com os problemas financeiros não vem só um problema financeiro. Toda a família ali fica acabando que ficando impactada, relacionamento dos pais também ficam bem impactados. Então eu comecei a viver para tentar ajeitar as coisas sim. dentro de casa. E fui me esquecendo do que eu trabalhava antes, né? Na espiritualidade, do meu conhecimento, de tudo. Então, de fato, teve uma ruptura. Uhum, Até que fui chamado para trabalhar numa empresa de petróleo, uhum, aqui de Teresina, uhum. lá no terminal de petróleo, bem grande. E lá foi onde eu realmente esqueci, porque lá eu entrava de manhã e ia até o outro dia da manhã, praticamente era 24 horas. Inúmeras vezes dormi lá, nas cadeiras, de Nossa. madrugada, Uhum, porque lá funciona 24 horas, né? uhum. Então, trabalhei bastante lá e me esqueci de quem eu era. Até que um belo dia, eu comprei um patins e fui andar lá na Poticabana, de Uma patins. Copacabana. Nunca tinha andado de patins na minha vida, mas na minha cabeça eu já tinha o conhecimento para andar de patins. Uhum. E nisso, patinando lá, acho que dei duas voltas e coloquei a mão no chão, porque eu me desequilibrei. Mas foi muito tranquilo, muito tranquilo. Mas quando eu coloco a mão no chão, o meu braço ele desloca. Nossa. Pois é. Foi uma coisinha que tu pensava que não era nada Nada. e Coloquei deslocou a teu mão no braço. chão e o braço deslocou. A pessoa que estava comigo fez o quê? Puxou de volta. Mas eu comecei a sentir algo diferente. Não Uhum. tinha voltado. Sim. Aí eu fui no médico, no hospital, na mesma hora. Cheguei lá, ele falou que eu tinha quebrado uma pecinha que era deste tamanho, que eu precisava de cirurgia. Primeira pergunta que eu fiz para ele: quando é que eu posso voltar para o trabalho? Porque a minha preocupação naquela época agora era totalmente trabalho. Uhum. Eu que ajudava em casa. A responsabilidade era A tua minha. responsabilidade da casa, a responsabilidade da casa principal era tua, né? Exato, Tu era um provedor. exato. Uhum. Então eu que tinha que dar conta. Uhum. Ajudava meus pais e já tinha que me manter aqui. Então, totalmente focado ali, naquele Sim. trabalho. E não podia pensar na possibilidade de perder aquele emprego. Primeira coisa que eu perguntei pra ele, ele falou, vai ter que passar 3 meses em casa. Aí já bateu o medo, né? Sim. Já bateu o medo, fiz a cirurgia, tenho até ela aqui. Ah, Ela foi sim. gigante. Só foi uma pecinha mesmo. Foi Foi só uma gigante. pecinha. Tiveram que tirar tudo aqui, colocar o pino, tudo mais. Uhum. E assim, primeiro mês que eu tava afastado, fiquei totalmente revoltado. Revoltado com Deus, com tudo. Porque o meu foco tinha mudado.
era prosperidade. Era dinheiro para levar, para Uhum. me manter e para mandar para meus pais. Sim. Segundo mês também fiquei muito revoltado. Já no terceiro mês, eu comecei a lembrar de quem eu era e que eu tinha perdido alguma coisa, porque tinha um vazio. Uhum. Parecia que algo estava quebrado. E naquele terceiro mês eu comecei a lembrar do passado. O que que eu fazia? O que que eu sentia? As minhas experiências. E parece que eu fui conectando novamente, sabe? Até o momento que conectou. E quando eu voltei para o trabalho, eu já voltei para pedir a demissão. Porque não dava mais para mim continuar naquele meio com tudo que eu sabia, com tudo que Uhum. eu tinha para doar para a humanidade, Uhum. entendeu? Então eu precisava voltar para o meu caminho, porque eu tinha desviado totalmente dele. Aí eu Uhum. pedi demissão, com a cara e a coragem. Cara, e a coragem mesmo, porque 3 meses, é, eu não sei se você concorda, mas parece que sempre tem que ter algo que vai nos colocar no caminho de novo. Uhum, E eu achei o teu processo muito intenso, porque em 3 meses tu decidiu. exato. Então, eu imagino que possa ter sido um momento de muita revolta. Foi o primeiro mês, segundo foi totalmente revolta. Porque eu já estava pensando em uma promoção, já estava entregando vários projetos, Uhum, sabe? Já queria pegar o escritório para mim, uhum. ser o diretor daqui. Mas aconteceu alguma experiência espiritual específica nesses 3 meses? Tipo assim, que fez você lembrar, ah, eu gostava disso e era esse o caminho? Algum sonho ou algum mentor se apresentou pra ti, algo assim do tipo? Não, porque se fosse uma coisa externa, eu acho que não geraria tanta mudança. Teve que Entendi. ser algo interno mesmo. Uhum. Foi um Entender, processo seu. entender que aquele vazio, ele não estava sendo preenchido por uma carteira de trabalho assinada. Uhum. Quando eu Entendi. entendi aquilo, eu falei, caramba, quem sou eu? Uhum. Quem eu me tornei? Eu Uhum. estava seguindo por um caminho e fui totalmente para outro agora, Uhum. E entendeu? como tu recomeçou? Que tu começou a fazer depois da demissão? Aham. Que caminho qual foi o teu primeiro caminho? Pedi demissão Uhum, e comecei a me envolver totalmente na espiritualidade, mas ainda não teria como me manter. uhum, Aí eu pedi pro pessoal lá de cima me colocar em um trabalho que eu pudesse tanto trabalhar como ficar dentro da espiritualidade, pelo menos por um sim, período. uhum, Aí o que eu combinei com eles foi um período de um ano, que eu uhum, ficaria nesse trabalho normal durante um ano para me poder me organizar, e enquanto isso eu estaria fazendo os atendimentos, criando os cursos e tudo mais. uhum, Impressionante. Na hora que eu pedi demissão lá, porque realmente era impossível eu estar lá e dar atenção para outra coisa. E me colocaram em um outro trabalho, em um cargo maior ainda, Meu com Deus! um salário maior ainda. Eu acho que foi um teste, sabia? Foi um teste, com Tipo, certeza. bora ver se ele realmente vai passar um ano ou se ele vai ficar com medo e vai querer continuar lá. Porque o Uhum, combinado era só um ano. Eu falei, ó, vocês podem me colocar em qualquer lugar. Vou uhum, passar um ano, enquanto isso eu vou estudar e vou me coisar na espiritualidade. sim, Me colocaram. Fui ser auditor sênior de controladoria na uhum. maior holding do Piauí. Tá, foi um teste. Pra depois, meu Deus. Exato. E fui lá pra dentro. Passei um ano. No último mês, com medinho assim, mas pedi demissão de novo Uhum, e comecei a realmente me colocar totalmente para a espiritualidade. Porque nesse processo que eu estava na empresa trabalhando e também dentro da espiritualidade, os meus atendimentos começaram a crescer muito. Eu uhum. estava já com a agenda para 6 meses, Nossa, entendeu? O pessoal com espera lá de 6 meses para fazer o atendimento comigo. Aí foi a hora que eu pedi por demissão e foquei totalmente na minha agenda. uhum. Entendeu? Nesse período, então depois que tu decidiu mudar e que tu agarrou a missão, em nenhum momento você pensou em desistir ou foi além desse que você falou, ou foi testado de uma forma tipo assim, ah, eu acho que não é bem isso. Dentro da É. espiritualidade, não. Ai, que bom. Nenhum momento teve uma revolta de falar que não é isso. Uhum. Eu acho que a cobrança maior é porque eu sei que é isso. Sabe? Sim. Até a certeza, tipo, caramba, é isso mesmo. Uhum. A certeza que não dá pra. Que não é outro caminho e também eu não queria outro caminho. Uhum. É o caminho onde eu tô de fato feliz, sabe? Eu costumo dizer que se eu tivesse
seguido ainda pelo caminho que não era para me seguir, eu já teria uns 3, 4 infartos, já Hum, estava daquele jeito, porque eu já tinha tido alguns sonhos infartando lá no trabalho. uhum. Isso explica pela simbologia que era tava muito trabalho e possivelmente também uma premonição de que alguma coisa ia acontecer. Eu ia falar, vamos falar, alguma linha do tempo temporal aí, né, dando Com sinais. certeza. E eu acredito que para os teus alunos também, né, quando eles encontram um propósito, é mais fluido, né? Porque foi fluido para ti. Exato. Tu nota isso? Exato. Se temos uma pessoa onde a gente possa aprender com ela, não é necessário que a gente caia no mesmo buraco. Uhum, Ela já aponta o buraco pra gente, fala, ó, aqui é um buraco. uhum, Não precisa passar por aí porque eu já caí nele, uhum. entendeu? Então, acho que meus alunos, eles se inspiram muito nisso, tanto que vários, quando fazem algum curso comigo, logo depois eles pedem demissão também, para poder seguir a sua missão. Eu tava. É engraçado que a tua missão bate com. Gente, eu acompanho muitos espiritualistas. Eu estou dizendo muito, é muita gente mesmo, muita gente maravilhosa. E eles falam sobre a mudança da nossa forma de trabalho, né? Eu acredito que você está derrubando um pouco o sistema também, ajudando. Exato, exato. O modo Mas, de trabalho está mudando, né? exato. E aí a gente entra aí, você falando sobre ser um facilitador de encontro de missão de vida, junto com a inteligência artificial, que está aliviando em muitos Uhum, aspectos, a gente nota que a gente está chegando naquilo que os espiritualistas anos atrás davam as previsões, né? E é exato. muito legal. Eu estou relativamente empolgada com esse momento e tentando ser positiva. Novas formas de trabalho, né? Eu acho que é isso que Isso. é o essencial. Não podemos nos prender a uma sociedade engessada. Uhum. E aí a gente estava conversando, pessoal, um pouco antes, eu dizendo um pouco o meu parecer, e até o Ale falou aqui, né, que nota que aqui em Teresina ainda o pessoal ainda é um pouco fechado para esse tema. E que algumas pessoas, e eu estava explicando algumas situações que algumas pessoas não se sentem ainda confortáveis. E o Ale, ele fala sobre temas muito específicos, Uhum, que eu sei que para muitas pessoas é algo absurdo. E como são temas que eu falo e acredito, que mexe com a ufologia, mexe com coisas que são ainda consideradas tabus. Eu queria saber de ti, Ale, se tu já sofreu preconceito assim de cara, se tu já passou por alguma situação que foi incômoda e como tu lida com isso de uhum. modo geral. Na minha rede social, acho que tem mais gente bloqueada do que seguidor. E ó, E ele não tem voz, o Ale não tem poucos seguidores. acho que tá com uns 120 mil lá, Uhum, mas eu acho que tem mais gente bloqueada porque entram pra comentar barbaridades, uhum, pra destilar ódio nas publicações. E eu até entendo, é difícil mudar. uhum, É difícil você ver que o seu mundo tá totalmente se transformando. As pessoas têm medo sim. do novo, né? Uhum, E o que mais parece hoje são OVNIs sendo avistados. Saiu recentemente um áudio de um piloto da Gol falando do avistamento, que ele teve que fazer uma manobra para sim. poder não ficar na mesma faixa ali do OVNI que estava passando, Uhum. entendeu? Nunca foi tanto. Nunca foi tanto. Exato. E tá tudo mudando. Uhum, Temos aqui a inteligência artificial, como você falou também. Quem que trouxe isso, né? Quem que foi a mente que pensante para trazer tudo aquilo? Com certeza uma mente inspirada, uhum, que foi pensando nos processos ali para facilitar uhum. a vida das pessoas. Então esse mundo ele tá chegando nessa transformação e as pessoas têm medo de mudar, têm medo da transformação. E de fato, eu falo de uns assuntos assim bem, as pessoas não estão ainda acostumadas com ele. Sim. Inclusive, eu vejo até, tenho conhecido, estou no TikTok, eu vejo alguns cortes de outros podcasts e as pessoas ficam, meu Deus, de onde saíram essas pessoas? Sendo que eu vejo que é uma realidade cada vez mais, não sei se o termo correto é plausível, Uhum, é plausível, né? aham, A gente tá, o Vaticano soltou uma nota sobre uhum, o Vaticano e as pessoas não querem enxergar a igreja que tem mais poder sobre a Terra, basicamente, está falando sobre isso e ainda exato, existe um bloqueio exato, sobre o entendimento da ufologia. exato. E também eu entendo também que é uma coisa, quando se fala sobre o assunto, como eu ainda estou em processo de entendimento, que a gente fala sobre dimensões diferentes, sobre várias coisas que as pessoas também não
entendem, né? E é um Uhum, processo, a gente chega lá. exato. Mas a questão é, eu não entendo, mas eu vou atrás de conhecimento para tentar entender e dali ter um pouco Uhum, mais de esclarecimento. O que acontece hoje é que a pessoa não entende e ela já julga como uhum. errado, entendeu? Como Já não ataca. existe. Exato. Eu imagino só há muito tempo atrás, quando achavam que a Terra, que todo o sistema solar que girava em torno da Terra. Uhum. O pessoal tava tranquilo lá. Aí quando chegou os estudiosos para falar, não, gente, é todo um sistema e giramos em torno do Sol. O pessoal deve ter feito a mesma coisa. Fala, sai daí, você tá ficando Sem louco? condições. Não tem como. Uhum, E depois do tempo descobrimos, né? Então, sempre estamos envolvidos com, com essas paredes de preconceito, que entendeu? vão sendo Que quebradas. vão sendo quebradas. Com relação a isso, o que teus mentores falam sobre uma possível apresentação? É algo que vai acontecer nessa geração ou não? Comentam algo sobre isso? Ou o contato será mesmo através de facilitadores como você, através daquelas pessoas que buscam o Uhum. assunto? Não tem nada definido. Uhum, E o que a gente está buscando é preparar as pessoas, sim. né? Então, se a espiritualidade observar que elas já estão preparadas para receber, de fato vão vir aqui e vão se apresentar. Uhum, Mas, se sentirem que não, vão mandar ainda os facilitadores, né? uhum, Para poder serem os porta-voz. uhum. Ale, eu tenho sentido. Isso, gente, é uma experiência minha mesmo que eu estou conversando com vocês. Que também, além de nós termos muito mais pessoas com a tua missão de vida e tudo, é, existe um chamado para a gente buscar a resposta de forma mais direta, entende? Eu me conectar com o meu eu superior, me conectar de forma mais direta, nem sempre com facilitadores e nem sempre acreditando. é, em mentores, Uhum. entende? Tem sentido o que eu tô falando? Completamente. Completamente. Porque o contato deve ser você e você mesmo. Uhum, Não precisa. O tempo de mestres, de gurus, tudo isso já acabou. Você precisa ser o seu próprio mestre, o seu próprio guru, para acessar as informações. Tanto que uhum, o que eu estou falando aqui é necessário que as pessoas filtrem aqui no coração, que é o sentimento, tipo, nossa, faz sentido. Não, não faz. Então filtra o que a gente está falando para que você possa ter a sua própria percepção. uhum, Esse é o objetivo, que as pessoas elas possam se tornar mestres delas mesmas, porque já uhum. acabou. Não existe mais tempo de guru, tipo tempo de mestre, nada disso. Aquelas experiências de mesa e tudo, isso também já acabou, aquelas experiências materiais, é, tipo de Aham, materializações de materializações coisas. perfeito, eu tava procurando Uhum. a palavra. Não é necessário mais. Antigamente era, porque as pessoas ainda estavam muito enclausuradas. Uhum, Precisava de um espetáculo, uhum, para começarem a virar os olhos, entendeu? uhum. Mas hoje não é mais necessário. Hoje. Tem uma coisa que eu sempre pergunto para quem trabalha com espiritualidade, para que vem aqui e trabalha com espiritualidade. Hoje, teus projetos são mais online, certo? Totalmente. 100% online, Uhum, mas eu acredito que quando a gente trabalha com essa movimentação energética, por vezes impacta a gente de alguma forma, se a uhum, gente não estiver preparado. Tu se prepara de alguma forma? sim, Gostaria de compartilhar o que que tu sim. faz? Tem um ancoramento, Uhum, que é você chamar os seus mentores para próximo de você. uhum, Então é como se fosse um comando que a gente vai fazendo de 7 níveis, chamando todos os nossos mentores. Que quando você chama os seus mentores, você está dando abertura para que eles possam te defender, uhum, ficar aqui na sua frente e não deixar nada acontecer. uhum. Então eu faço um ancoramento. O processo que tu faz é esse ancoramento, Aham. né? E que eu Ok, ensino também. certo, perfeito. Depois eu vou perguntar um pouco mais sobre tua vida, Uhum. mas eu queria muito entrar no tema, que é um tema que eu acredito que todo mundo que está passando por quebra de padrões e está procurando o autoconhecimento relacionado à espiritualidade, gostaria de saber, e principalmente aquelas pessoas que estão começando, que é o famoso despertar espiritual. Que todo mundo fala, ai, hoje eu sou desperto, ai, e ficam até excluindo as outras pessoas, ai, porque ele não é desperto, ele não vai entender Uhum.
que eu acho um pouco perigoso, um pouquinho. Mas a gente vai entrar no tema agora e eu vou perguntar algumas coisas sobre isso pro Alê. Alê, afinal de contas, o que é o despertar espiritual e o que tu entende sobre o despertar Uhum. espiritual? O despertar é você conseguir olhar a espiritualidade e se manifestar junto dela. Uhum, O ponto ápice do despertar é quando você sabe quem você é. uhum. Quando você sabe quem você é no Nossa, mundo. nunca tinha pensado por essa forma. É o único modo de despertar. Porque o despertar não é porque você tem uma informação ou outra. Ah, é porque eu conheço mentores, porque eu sei sobre arcturianos, que eu sei sobre pleiadianos. Ah, porque eu já ouvi falar sobre física quântica. Não é porque você ouviu falar ou você estudou que você é desperto. O despertar existem 5 degraus nele. Uhum. O primeiro é o não desperto. É O não aquela desperto. não desperto. A pessoa que não sabe de nada, não vai atrás, não busca. Para ela, a vida é o trabalho, estuda, vai para casa, dorme, e vai para o trabalho de novo, e vai para Uhum. casa, dorme. E eu Que é o que acredito. as pessoas entendem como estar dentro da Matrix, É, que também estão exatamente. falando muito, né? Exatamente. Trabalho, casa, não importa o que vem depois, só vou responder minhas necessidades mesmo, Exato. físicas. E vai até a aposentadoria, quando chega na aposentadoria não sabe o que que fez, Uhum, não sabe para que fez, uhum. e desencarna. Tu acha que entra também a questão do entendimento do só existe o céu e o inferno nesse Aham, não desperto? exato, Sim, também. pronto. Das Primeira religiões etapa. mais básicas, né, mais Uhum, tradicionais, sim. aí acaba aqui entrando, sim. Esse é o primeiro estágio, o não desperto, e tenho certeza que todo mundo conhece alguém que não é desperto, né? Uhum, E... Mas assim, não é com um olhar de julgamento, é porque a pessoa talvez ainda não chegou no ponto de começar a se descobrir. uhum, Daí a gente já parte para aquele semi-desperto. É aquela pessoa que está dentro da Matrix, mas ela já acredita em alguma coisa a mais. Ela já ouviu falar sobre energia, é aquela pessoa que já quer entender um pouco mais de encarnação, ela tá sempre um pezinho lá e um pezinho cá. uhum, Ah, eu tô com uma dor aqui, eu vou naquele centro para pedir um banho, porque eu sei que o banho vai resolver. Aí resolveu, ela volta para a vida dela normal. uhum. Ou ela tá com algum problema e vai pedir ajuda para alguém. Ela vai querer um reiki, que é uma energia. Então ela tá com um pezinho lá e um pezinho cá toda hora oscilando. Ela Sim. não se decide, ainda tá bem no meio do muro, né? Aí a partir disso, a gente passa para o buscador inativo. Olha que a gente ainda não chegou no despertar. Não A desperto, gente tá na terceira etapa ainda, né? semi-desperto, buscador inativo. Uhum, Que é aquela pessoa que já está começando a entender das coisas e começa a estudar bastante. uhum. Ela lê sobre as leis herméticas, ela lê sobre os extraterrestres, sobre ufologia, ela participa de congressos, ela vê podcasts, ela só vai retendo informação. É uma biblioteca de informação, ela não faz nada com aquilo. Uhum, É só para ela saber que sabe. Se alguém chegar e perguntar, ela vai saber. É um dicionário, sim. entendeu? Ela não pratica ainda aquilo que ela está estudando. Ela só retém informação. Uhum, Esse é o buscador inativo. sim. Ele busca, mas ainda está muito inativo no processo dele. E já temos o buscador ativo. É aquela pessoa que começa a estudar e tentar colocar em prática o que aprendeu. Leu sobre meditação e vai praticar a meditação. Leu sobre respiração, energia, chakras e vai tentar ali no processo dele entender como é que funciona tudo isso, Uhum. entendeu? Então esse é o buscador ativo. Já o desperto, aí agora a gente chega no No desperto, desperto de verdade, né? é aquela pessoa que ela já tem o conhecimento e ela já tem a prática. Uhum, Ela já se sente totalmente conectada sim. dentro do processo da espiritualidade. Ela já sabe quem ela é, Uhum, de onde ela veio, que pode ser uma pessoa aqui da Terra ou de um outro planeta que sim. está aqui na Terra. A gente vai falar mais tarde também Uhum, sobre isso. Então ela sabe também qual é a missão dela. Eu sim. acho que a maior característica também é saber quem você é e saber o que você está fazendo aqui. Uhum, Ponto. Como saber se uma pessoa é desperta? Saber quem é e saber o que está fazendo aqui. uhum. Não está perdendo tempo.
Que não é muito fácil, né? Por infelizmente. que que tu acha? Por que que tu acha que tantas pessoas sofrem tanto quando elas estão nesse processo de, por exemplo, chega na terceira etapa que você falou, que a pessoa vai falar sobre o famoso, é incrível o quanto o Cabailion impacta as pessoas. Uhum. É inacreditável. Aquele livro, todo mundo que tem uma experiência com ele, eu não sei, eu acho que tem mais de 200 anos esse livro, não? Muito tempo, Tem muito tempo, eu nem muito sei tempo. quanto é. Mas todas as pessoas que estão falando sobre esse processo de descobrir a verdade, que muitas falam que sai um véu Uhum. do olhar delas, elas dizem que passam por um intenso sofrimento. Como é que tu vê esse sofrimento? Tu acha que o sofrimento é necessário nesse processo de ascender até chegar no despertar ou não? Não, completamente não. É que a natureza humana, ela leva para o sofrimento, né? Parece um Um vício, pouco assim. dramática, né? Tem até um ritmo musical, né? Sofrência. Sim. Então, as pessoas elas estão levadas realmente a ter esse sofrimento para falar que passaram por alguma coisa. Porque Uhum, parece que você não pode se graduar em um novo patamar se você não sofreu, se você não uhum, tem aquele testemunho para dar de sofrimento e tudo mais. Então, elas querem a validação através do sofrimento, uhum. entendeu? Mas não é necessário passar por sofrimento. Se você passar com alegria também já é válido também. E Ale, tu acha que é possível ser desperto e ser uma pessoa ruim? Ou todo desperto alcança a bondade? Todo desperto alcança a bondade. Todo desperto alcança, né? Então, possivelmente, se uma pessoa que é considerada desperta do que é e do que veio fazer, é uma pessoa que tem um ego alto, talvez ela não esteja tão desperta assim, né? Ela não tá, na verdade. Porque pra ela ter o ego, ela acaba que nem sabendo quem ela é. Uhum, Porque quando ela sabe quem é, ela entende que isso aqui, de carne e osso, esse nome que a gente tem, tudo que temos aqui, é uhum. passageiro. Tudo é passageiro. Todas as patentes, número de seguidores, Tudo é passageiro, tudo é né? passageiro. Até aqui. Tudo passa, Tudo entendeu? passa. Quando você tem o entendimento que tudo passa, que você não retém nada, o ego vai embora. Uhum, Você entende que a sua casa que você construiu passa também, os bens que você construiu vão passar também, a família que você tem vai passar também. uhum, Você acaba que não tendo mais apego. E sem um apego não existe mais o ego. uhum. É, toda pessoa desperta, ela tem controle sobre sua mediunidade, tem uma boa conexão com o meio espiritual. Deixa eu ver como é que eu faço essa pergunta melhor. E eu acho que é isso mesmo. Todo mundo que despertou, ele consegue ter um acesso estando aqui nesse plano, ele consegue ter um acesso com facilidade aos seus mentores ou a vivências mediúnicas ou não. Grande questão. Quando você entra no despertar, essas manifestações paranormais e Pronto, mediúnicas, perfeito. Era o que eu queria falar. elas vão se distanciando. Sério? Qual é a, Nossa, qual é a isso vai grande gerar um questão? corte incrível. Eu vou até pedir para o Kenny anotar aí a parte. Sim, fala. Qual é a grande questão? É você entender que você é um Deus interno e Uhum, que você pode manifestar tudo aquilo. sim, As pessoas, quando olham uma pessoa desperta, acreditam que ela fica vendo o espírito passando o tempo todo, que ela sim. pode A entrar em gente tem essa contato percepção. com os mentores aqui e agora, falar com eles, mas não. Quanto mais você vai crescendo, mais os mentores vão deixando você tomar as suas escolhas. Mais eles vão se afastando, não se afastando de te deixar, Uhum, mas que você possa tomar as suas decisões. uhum, Porque você está treinando para ser um mentor também. sim. É como se você tivesse uma bicicleta de rodinha Uhum, e eles estão ali atrás. Quando você tira, eles vão ver você caminhando, uhum, entendeu? Então, ter mediunidade, ser uma pessoa desperta, não é ficar manifestando toda hora, ver espírito, fazer projeção astral, falar que tá vendo um mentor, mas é ter consciência aqui na Terra. sim. Porque a gente está vivendo aqui, que sentido seria se eu tivesse toda hora em meditação para tentar acessar uma quinta dimensão, uma sexta dimensão? Não, tá lá. Vou para lá Uhum, em algum momento, quando desencarnar. Tem muito tempo para chegar lá. Qual é o meu trabalho? Por que que eu tô aqui na Terra? Não é para uhum. trabalhar na Terra? E Para para que que viver eu... essa experiência, né? Exato, para ajudar aqui. Para Uhum, que que eu vou gastar tempo tentando ficar em outros planetas, em outras dimensões, ou aham, conversando com
os mentores toda hora, toda hora, toda hora. Não. Eu costumo dizer que eu não sou um fantoche da espiritualidade. Perfeito. Eu tenho as minhas próprias decisões e eles Uhum, permitem que eu tome uhum, as minhas próprias decisões, que eu trilhe o meu caminho. uhum. Porque o que a gente vê na espiritualidade é isso, muitos fantoches que falam, porque o mentor me falou isso. O mentor me falou isso. Porque eu sou. É como se fosse um intermediário, e se coloca nessa posição de intermediário. E às vezes nem é só o ego da pessoa, Só o ego, né? entendeu? Uhum, Então eu gosto de falar isso, que ser um desperto não é necessariamente você ficar do outro lado. Na verdade, é ficar aqui consciente. sim. Porque se você ficar indo todo lado, para todo lado, toda hora, é uma fuga. Você não é um desperto de verdade. Uhum. Entendeu? Entendi perfeitamente. Inclusive, eu lembrei de uma coisa que aconteceu, de um post que tu fez. E aí, Aham. nesse post, tu comentou sobre algumas pessoas que se sentem tristes, algumas sementes estelares que se sentem tristes por estar aqui. Aham. E aí eu vi vários comentários de pessoas concordando e tudo. Era mais ou menos isso, Ale, eu não lembro direito, porque vou ficar até tentada de olhar aqui. E aí eu comentei nesse post dizendo que eu me sentia ótima. Eu estava super feliz. E ele, Ale, até falou de, olha, tem várias sementes que estão super felizes. Depois desse dia tudo desandou, gente. Tudo desandou. Minha vida deu uma virada que vocês não têm noção. Acabou ali. Tive vários insights espirituais, foi um marco ali, tu acredita? Eu falo isso. Cara, quando você é espiritual de verdade, você gosta de estar aqui. Você gosta de ajudar. Uhum, Você quer estar aqui. Você não quer ficar fugindo uhum. para outros locais. E de fato, as sementes estelares, né? Elas acabam que sentindo muito isso da solidão, Saudade, da né? saudade e tudo mais. Mas se você focar no seu trabalho, você não vai ter muito tempo para ficar Uhum, se lamentando. A saudade vai bater. Eu tenho certeza que você tem saudade de algum parente que desencarnou. Mas é uhum. uma saudade boa, não é uma Sim. saudade que te trava. O que não pode acontecer é uma saudade que trava a pessoa, Uhum, que deixa ela inapta a cumprir o objetivo dela aqui, uhum. entendeu? E na verdade, essa questão de saudade, em alguns casos, é só uma autossabotagem para não fazer o que tem que ser feito. Para falar, mas eu tô Perfeito. com saudade, eu vou ficar aqui deitado, ouvindo e lendo toda hora para ver se passa a Uhum, saudade. Não, a uhum. pessoa tá com medo de ir pra vida, de fazer o que ela tem que fazer, porque todo mundo tem uma missão. Sim, perfeito. Acho que foi incrível, acho que a gente esclareceu bem o que é o despertar e esclarecemos também o que não é o despertar. Se vocês quiserem que a gente fale mais, porque eu quero trazer o Ale pra gente falar um monte de vezes pra gente falar sobre isso. E amigos também, vocês botam aqui, ó, fala mais sobre tema tal. E aí eu vou entrar um pouco no tema sementes estelares do zero. Para quem quer começar a saber mesmo, porque eu tive uma dificuldade Uhum. de começar a entender como é, o que é, enfim, os detalhes, sabe? E para a gente também conhecer um pouco mais de, do que o Ale acredita, do que o Ale trabalha. Sim, vamos lá. Bora. Vamos pro nível que é considerado por muitos hard, mas não é nada hard. O que são as sementes estelares Uhum. do zero? Do zero, perfeito. Bora lá. Como é que acontece? É, você acredita que existem vários planetas Uhum, no universo, sim, correto? sim, Você acredita que existe vida somente aqui na Terra? não. Não tem como, né? É. O universo gigante como ele é, ter vida só em um planeta azulzinho? Uhum, Não tem como. Então, a gente precisa começar a compreender que dentro desses outros planetas existem consciências, existem seres, que eles estão bem evoluídos, uhum, entendeu? E a vida na Terra, ela começou há pouco tempo em comparado a todo o universo, sim. entendeu? Há muito pouco tempo. Então, enquanto ainda não tinha vida na Terra, onde não existia nem Terra, o universo estava se expandindo. Essas outras consciências, elas estavam se aprimorando, estudando, trabalhando com as energias, até o momento que a Terra ela nasce Uhum, e começa um projeto chamado Projeto Terra, né, para que possa vir arsenaus biológicos para cá, para que o planeta possa se desenvolver e criar a raça humana. Quando a raça humana ela é criada, ela passa por vários problemas.
tem guerras acontecendo, tem muitas questões deles não terem o conhecimento para viver em sociedade e ficarem toda hora ali se matando, Uhum. entendeu? Como acontece hoje, infelizmente, ainda em algumas regiões. Então, se você estivesse numa situação dessa, em outro planeta, você visse o que estava acontecendo com a Terra, qual seria o teu primeiro ímpeto? Eu sendo a mais avançada, Aham, eu acredito que eu ajudaria. Ia exato, tentar melhorar a situação. exato. Até uma pergunta para quem está assistindo a gente. Quando teve as enchentes lá no sul, que a gente viu todo aquele caos, qual foi o primeiro pensamento que vocês tiveram? O que que vocês realmente queriam fazer naquele momento? Vocês não se reuniram? Muitos de vocês pensaram, caramba, eu preciso ir para lá agora ajudar. Vocês não pensaram em como iriam se manter, se teriam casa, se teriam um abrigo, absolutamente nada. É isso que acontece nos outros planetas mais evoluídos. Uhum. Eles querem vir para cá para ajudar, porque eles podem fazer isso. Uhum. Então, quando eles saem de lá, eles acabam que vindo para cá e plantando sementes, são as sementes estelares. Eles saem consciência lá, em corpo energético, Uhum. encarnam aqui em um corpo físico e começam a trabalhar aqui, a tentar ajudar a humanidade em corpo físico, entendeu? Então essas são as sementes Perfeitamente. estelares. Acho que nunca foi tão bem explicado. Sério mesmo, aliás, acho que tu explicou de uma forma que até eu que achava que sabia, estou entendendo melhor. E aí a gente fala do nível de. Para as pessoas que não entendem nada, uma essência, um espírito de outra, dessa dimensão ou de outra, De outra ou dimensão de já. outras Uhum. dimensões que vem aqui como missionário, certo? Exatamente. Até como, se a gente for pensar, é, o mentor de Chico Xavier, Emmanuel, né? Chico Uhum, Xavier falou que ele encarnou já sim. aqui no Tem uns mundo. 20 anos, né? Exato. Então, um ser de quinta, sexta dimensão encarnando aqui. Se ele for da Terra mesmo, nascido e criado, ele é humano. Uhum, Mas se ele for de um outro planeta, ele seria uma semente estelar. Porque sim. ele veio de um outro sistema estelar para encarnar aqui, para poder ajudar. Uhum, E muitas pessoas, elas são sementes estelares, mas elas não sabem que são. Elas uhum, acabam que se perderam no processo, né, da sim. Terra. Então são aquelas pessoas que sentem falta de algo, mas não sabem o que que é. Olham para o céu a toda hora, tentando buscar uma resposta, e se sentem até mesmo acalentadas, olhando Uhum, para as estrelas. Elas sentem que tem uma missão para trazer para a Terra, uhum, mas não sabem o que que é. Elas olham para tudo que acontece aqui no mundo, as tragédias, guerras, e elas ficam sem entender, porque elas não conseguem criar partidos. uhum, Entendeu? Então são pessoas diferentes que se sentem diferentes dos demais, porém elas acabam que querendo se moldar aos demais para pertencer. uhum, Mas elas sabem com quem a gente está falando aqui. uhum. Você sabe que a gente está falando de você. Sim. Existe uma intuição, né? Existe. Quando você fala sobre isso, para eu ter um entendimento, algumas dúvidas que eu vi, eu vi algumas nas tuas redes sociais e vi algumas dentro desse meu processo de conhecer um pouco mais sobre as sementes estelares. É, quando a gente fala na mesma linha do tempo, vocês pensam nisso, em questão de linha de tempo diferente? Ou a gente fala dessa linha do tempo aqui? Dessa. Dessa linha do tempo, né? Ok. Porque uma das dúvidas que eu vejo que o pessoal entende muito, que o pessoal que está tentando se conectar com essa verdade, é por que que nós não temos um acesso claro sobre isso? É simples. É muito simples. Aí eles botam lá o cara do, que eu sempre esqueço o nome dele, o cara que é o dono do X. Ah, ele disse que não existe. Aham. Sim, fala. Por que que as pessoas não conseguem conexão? Porque elas não acreditam. Chega uma coisa pra você, eu tenho certeza que você já teve uma intuição e você falou, é coisa da minha cabeça. E não acreditou. Uhum, Você tava com um problema, ou você pensou em ir para um lugar em vez do outro, chegou a intuição, e você falou, é coisa da minha cabeça. É por isso. É porque as pessoas elas pararam de acreditar. uhum, Por que que elas não possuem? Qual é a diferença de mim para uma pessoa
que não acredita, que tá com esse processo? É o acreditar. Uhum. Eu acredito. O acreditar, ele gera fé, né? Sim. É a maior força da humanidade. Uhum. Então, qual é a diferença de fato do Ale aqui para uma outra pessoa? Eu acreditar. Eu nunca deixei que eles oprimissem, me oprimissem, sabe? Uhum. Entendi. Então, Tu já tentou provar pra alguém? Tipo, ou tu desencanou disso logo? completamente, quando eu entendi que a mudança viria de mim. Como a gente falou lá na questão do trabalho, né? Você Uhum. perguntou, mas foi alguma coisa que aconteceu, um sonho, tal, tal, tal? Não, tinha que vir de mim, porque se não viesse de mim, eu não iria ir com tanta força. Aham. Então precisa vir da pessoa, sabe? Sim. Então tu nunca ficou assim, ai, tu tem com nenhum. Quem quiser acreditar que Nem com acredite. pai, nem com mãe, nem com irmão, com Falando nada. nisso, o que que tua família acha? Eles acham o máximo. É, Eles que acham o bom. máximo. Eles acreditam porque eles olham a minha transformação, né? Sim. Então acho que a maior prova de que acredita é a É. minha transformação, Uhum. de quem eu sou hoje. Então essa é a maior prova para eles. Mas a Sim. minha mãe é evangélica, meu Sério? pai acompanha ela de vez em quando. Aham. Meu irmão, ele é o semi-desperto, ele tem um pezinho aqui, um pezinho ali e vai indo em tudo, Uhum. entendeu? Ai, que bom. Eu acho que você falou um ponto importante. Quando a gente. A nossa mudança é o que impacta, né? Exato. Vez por outro, eu tô assistindo algo sobre, eu sempre levo uma gargalhada. O que que tu tá ouvindo sobre isso? É muito engraçado quando essas coisas acontecem. Ok. Ale, pra gente terminar, eu quero muito, gente, que vocês proponham temas específicos para a gente falar um pouco mais, porque a gente falou sobre despertar e falamos o que Exato. é, mas o tema é tão amplo, existe tanta coisa que a gente pode trazer que eu queria que vocês comentassem aqui temas para a gente falar, né? Para vocês se conhecerem um pouco mais também. E aí eu vou saber um pouco mais sobre a vida do Alê. Antes de finalizar, tá certo? Eu vou fazer um bate-bola contigo, que é uma Fechou. coisa mais divertida, tá certo? Se eles quiserem, eu posso trazer da próxima a história da Terra, né? Ai, Como seria tudo iniciou, maravilhoso. os Anunnakis. Sim. Isso é legal. Tem muita coisa pra gente falar. Posso trazer os arquivos? Aí vou Sim, aí a mostrando gente vai mostrando, vai ser as fantástico. imagens das Aham. linhagens, arcturianos, pleiadianos. Uma coisa, a gente vai voltar, que a gente pode falar só sobre como saber se eu sou uma semente estelar, que é algo. Perfeito? Ai, tem tanta coisa pra gente falar, gente. Eu tô aqui empolgada. Empolgadíssima, eu fico animada. Eu sou do tipo que eu sou dessas, pessoal. Eu sou animadíssima. Inclusive, a gente estava falando sobre missão. Atualmente, conversando com vocês, enquanto eu pego aqui no bloco de notas o bate-bola que eu escrevi pro Alê, eu estou sendo redirecionada. Eu estou passando por um processo de redirecionamento que, se eu contar para vocês, é assim inacreditável. Eu trabalhei muitos anos como nutricionista, gosto da profissão, ainda estou trabalhando, mas eu senti o famoso incômodo, o famoso vazio. O que está acontecendo? Que não é. Como pode uma profissão, algo que Uhum. naturalmente a gente se doa muito? E cá estou. Estou com um podcast em parceria com o Piauí Connect, sendo patrocinada pela melhor farmácia do Piauí, tá, meus amores? Inclusive, manipulados é na farmácia Equilíbrio. E estou desenvolvendo. E é um processo que eu confesso que também é doloroso. Tem muito uma coisa que eu noto ali é que quando a gente descobre quem realmente é e que poucas pessoas falam, a gente passa por um processo de morte da pessoa que a gente foi. Entendeu? É Exato. difícil. Então, se Exato. você tá sofrendo aí, Exato. tenha calma, que você tá renascendo. Exato. Exato. Eu falo que são os paraquedas. Os Paraquedas? paraquedas. Todo Ah, mundo vai ter um paraquedas na vida uhum. pra te colocar no teu caminho novamente. Entendi. O meu foi esse aqui, ó. O teu foi esse, né? Exato. O meu foi muita coisa. Depois a gente vem, vamos falar, a gente pode combinar, Ale, de falar só sobre paraquedas de cada Fechou. pessoa, né? Fechou. Eu comento um pouco mais sobre o meu, aí o Ale pode trazer algumas histórias que ele tem acompanhado. Enfim. Pronto, vamos lá, vamos lá. Tá lá no final.
As perguntas, gente, são bem bobinhas, divertidas, para a gente conhecer um pouco mais da essência do Alê, que é justamente um dos focos do nosso podcast, a gente conhecer a essência do profissional que você ama, do profissional de sucesso que você vê. A gente já entendeu um pouco onde o Alê chegou, onde chegou, o que o motivou. Uma coisa muito legal que eu vi, que eu tenho notado nesse processo de fazer essas entrevistas, de conversar com o pessoal, é que a maioria das vezes os sinais da sua missão estão na infância. É incrível isso. Bate com o que tu tem acompanhado, Ale? Eu tinha fobia social. Tinha? Como eu te falei da transformação, que meus Aham. pais acreditam porque eles observam, Uhum. mas na infância e pré-adolescência eu tinha fobia social. Eu não falava, tinha muito medo de colocar pra fora, de sair de casa. Tinha muito medo também. Meus pais iam Uhum. pra restaurante, eu não ia com eles. Eu tinha medo de ir junto, Nossa, então ele realmente deve. entendeu? Ah, a gente falou, a gente tem que fazer uma parte 2, gente. A minha mãe, ela fala, tipo, eu era super preocupada comigo, porque ela achou que eu ficaria pra sempre dentro de um quarto e lá, Uhum. vegetando. Ok, vamos lá. A gente vai ter que falar sobre isso. É uma mudança muito grande. Eu tô muito empolgada. Ai, eu Tem sou. muitos assuntos. Tem muitos assuntos. É um começo incrível aqui. Vamos lá. Uma palavra que define a espiritualidade para você. Leveza. Leveza? O maior desafio dos espiritualistas hoje. Se conectarem consigo mesmo. Perfeito. Um hábito que tu não abre mão na tua rotina. Passear com meu cachorro. Como é o nome dele? Tito. O Tito. Um beijo, Tito. Bota lá pra ele ouvir o beijo que eu mandei pra ele. Vou mandar. Eu simpatizei com ele, ele é amado. Inclusive, um beijo, Cacau e Caju, Olha aí. meus animaizinhos. Um livro que todo mundo deveria ler, um livro que te impactou muito. Só um. Só um. O último, vai. Só um, pode ser três. Pronto, pode, perfeito. Pode ser. Aham. O primeiro é o Bhagavad Gita. Perfeito, tô lendo. Ótimo ele. Segundo é o Ramayana, Hum, é um outro conto hindu. E o terceiro é o Antes que Você Morra, do Osho. antes que você morra. Nossa, eu vou até anotar aqui. Pera ainda, gente. Antes que Você Morra. Antes que você morra. Os outros eu já me indicaram. E eu Mas fiz essa tatuagem por esse Qual? livro. Tudo passa. Foi mesmo. Fantástico. Vou colocar até nas nossas redes sociais essas indicações de livro. Uma referência para ti, um mentor que é referência para ti. Pode ser encarnado ou desencarnado. Chico, né? Chico, Uhum. uma aula inesquecível que alguém te deu, algo assim do tipo. Aí tu fala a minha. Não. Olha, toda a aula da professora Lucilena Galvão ou do professor Hélio Couto. Fantástico. Um sonho que tu ainda não realizou. Ver as naves chegando e se apresentando para Eita. todo mundo. Já pensou? O Alê do Paranormal Experience e o Guru, eles sempre falam que é o dia que vai sair no Jornal Nacional, que vai ser super impactante. Teu prato favorito de comida? Prato favorito? Macarrão. Tudo que tenha macarrão. Macarrão, tu gosta? Um lugar onde tu encontra paz. Mergulho. Sério? Qualquer lugar, mergulhando. O melhor conselho que tu já recebeu? Um que tu lembra assim, né? Tudo passa. Tudo passa. Eu acho que tu já falou tanto sobre isso, mas vamos lá. Uma lição que a vida lhe ensinou. Maior lição do momento, assim, que a vida te ensinou. Que a gente não tá aqui pra desperdiçar, Uhum. sabe? Tu poderia compartilhar um caso que tu acompanhou que te marcou muito de aluno e etc? Uhum. Sim. Nossa. Deixa eu pegar um aqui. Fico pensando e só vem um na minha cabeça. Mas é muito recente pra compartilhar de uma separação de um casal, mas Uhum. ainda não. Fiquei curiosa. Mais um pra parte 2. Eu te conto no off. Combinado. Já tô mais tranquila. Ai,
Ótimo, Fique obrigada, Ale. tranquila. Foi um rapaz que ele não acreditava em absolutamente nada Uhum, e estava seguindo pela vida dele na vida normal, sabe? Ele acabou que entrando em muitos trabalhos para ajudar a família e foi se esquecendo de quem ele era de verdade, completamente, achando que a vida era somente fazer dinheiro para poder ajudar os outros. E não era nem para ele, era só para ajudar os outros. E no final ele descobre que o caminho ele sempre vai estar ali para ser trilhado, só basta a coragem dele ir, entendeu? uhum. Teve que quebrar o braço para chegar até lá. Linda história. Fantástico. É, o que você gostaria de mudar no mundo hoje? Eu acho que já tem muito a ver com tua missão, né? Mas se tu pudesse mudar algo logo no mundo, o que é que tu mudaria? Com certeza a violência. De uma hora para outra, a violência. Ok. Teu estilo de música preferido que tu mais ouve? Mantras. Mantras? Um filme que te inspira? Não sou muito bom no inglês, mas é do Yogananda. Uhum. O que é que tem mais te motivado? Cumprir a minha missão e chegar lá em cima e o pessoal falar: beleza, cumpriu. E- tá Tá feito, feito, tá né? pago. O que é que tu acredita que vai acontecer quando tu morrer? Que eu vou me eternizar nos corações daqueles que eu toquei. Ai, que incrível, Ale. Ok. E como você gostaria de ser lembrado pelos que ficaram, para finalizar? Leveza. Sou uma pessoa leve, né? Perfeito. Então é isso, pessoal. Ale, muito Gratidão. obrigada. Foi muito bom. Eu estou talvez insistindo um pouco demais para ele voltar uma segunda vez. Talvez. Eu talvez esteja insistindo para você comentar aqui e dizer um tema que você queira saber. Talvez. É o meu papel como apresentadora desse canal, incentivar essa conexão com a espiritualidade. Eu quero agradecer muito, Ale, pelo convite. Eu quero que você diga onde as pessoas podem te achar. Compartilhar suas redes sociais e etc. E é isso. Perfeito. Para me encontrar, é só ir no @ale.luzterapias. E lá tem uma gama de informações. Tem meus contatos também. E manda um oi para saber que foi daqui que você me encontrou. Ponto, perfeito. Adorei. E para você me encontrar, eu estou em todas as redes sociais, como Desirê_Matos 1. E nós temos o arroba também do Harmony, harmony.pcast no Instagram e Harmony Podcast no YouTube e no Spotify, tá certo? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham amado. Eu amei muito. E nos sigam e não deixem de se espiritualizar. A espiritualidade salva e, como eu sempre digo aqui, uma pessoa curada impacta milhões. Tchau!